E aí galera, meu nome é Raíssa Lucena e este é mais um vídeo do Ministério Fiel. Hoje, aqui no Impacto, eu separei um trecho da Conferência Fiel de Mulheres 2017, um bate-papo entre a Gloria Furman e a Norma Braga, e nós também que estávamos lá na conferência, sobre Ministério de Mulheres. As perguntas desse bate-papo foram feitas pelas próprias conferencistas e foi um bate-papo super interessante, super legal e super completo sobre o assunto. Então, se você quiser assisti-lo por completo, o link estará aqui na descrição para você poder assistir tudo, não perder nada, porque ó, foi muito legal. Outro link estará na descrição, é o link da próxima Conferência Fiel de Mulheres 2018, que terá como tema Renovadas, a fé feminina em um mundo feminista. Entre os palestrantes nós teremos a Norma Braga, que também foi palestrante neste ano. Teremos também a Carly McCulley, autora do livro Feminilidade Radical, um livro muito bom que inspirou aí o tema dessa nossa conferência, além de Augusto Nicodemos e Silas Campos, ou seja, será uma conferência muito legal e muito pertinente, com um tema muito pertinente. Ela acontecerá dos dias 24 a 26 de agosto do próximo ano, 2018, então você tem muito tempo ainda para se programar, para chamar as amigas, para chamar a galera da igreja e todo mundo para aprender mais sobre Deus nessa conferência em Águas de Lindóia, São Paulo. Então os links estarão aqui na descrição e vamos ao nosso vídeo ver o que a Norma Braga e a Carly McCulley, não, amiga, esse é no próximo ano. E a Gloria Furman tem a nos ensinar, tem a nos dizer sobre a prática do Ministério de Mulheres. Mas fica aí que eu já volto. Segunda pergunta que selecionamos, em muitas igrejas, o Ministério de Mulheres se resume a assuntos de cozinha, decoração e a encontros de mulheres. Diante desse cenário, como ter um Ministério de Mulheres relevante na igreja local e como estruturá-lo na prática? Bom, é uma situação complicada, não é? Eu creio que isso aí é fruto do pecado. Isso é transcultural, é além do cultural. Eu creio que com a queda ocorreu meio que uma separação muito artificial, né, de funções. E aí você tem, por exemplo, muitos pensadores homens, muitos filósofos homens, muitos autores homens fazendo teoria, e você tem homens chefiando esse lado mais de pensar as coisas profundamente. E também na igreja isso acontece muito, e às vezes a mulher meio que se desobriga, né, de fazer algo mais profundo, de ir fundo mesmo na igreja, né, de ir fundo na palavra de Deus, e ela não percebe o quanto aquela função pública de um homem que é pastor ou mestre e que ensina a Bíblia de um modo muito profundo e dedicado, o quanto essa função ela pode ser perfeitamente equiparada à dela em casa, ajudando o marido a compreender muitas coisas do reino de Deus e ensinando os filhos. Então, às vezes, a mulher não consegue entender por que, por exemplo, ela precisa estudar. Se ela vai ficar dentro de casa, se ela não quer ter uma profissão, e aí ela não se desenvolve. Então, fica esse ministério em torno sempre das mesmas atividades, muito práticas e cotidianas, que obviamente têm o seu valor, e elas agregam, e elas juntam mulheres em torno de objetivos comuns, e essa convivência é muito importante também. Mas eu creio que esse se desobrigar de uma vida de estudo, de compreensão mais profunda da palavra, é algo muito triste que acontece entre nós e que a gente tem que se arrepender disso. Porque o fato de a gente nunca falar em público não significa que a gente deve estar menos preparadas, porque nós temos um marido para ajudar e nós temos um filho para ensinar e nós temos uma família para construir, então nós temos que estar firmes também, né? Quando Paulo fala da transformação da mente, ele não está dizendo que é só o homem que precisa disso, é a mulher também. Então ambos são crentes ativos,
Como Jesus falou, toda a mente, todo o coração, você tem que se aplicar maximamente. Então, a principal atividade da igreja no Ministério de Mulheres nunca pode ser algo que seja periférico, que não seja diretamente relacionado à palavra de Deus. Beautifully said. Ela disse tudo muito bem. To have a women's ministry that's relevant to the church, Ter um ministério de mulheres é relevante para a igreja. the church needs to understand these basic foundational truths. A igreja daí entende a sua fundação básica, estruturação básica. Who God is, who we are, how He created us male and female. Quem Deus é, quem nós somos, como Ele criou homem e mulher. And what it means that we go and make disciples in this new creation context. E o que quer dizer ir e fazer discípulos dentro desse contexto da nova criação. This kind of ministry cannot possibly be contained in only decorations. Esse ministério claramente não pode ser simplesmente fazer decoração. When the women of the church get a hold of this doctrine, Quando as mulheres da igreja têm uma visão total da doutrina, they're not going to settle for only decorations. elas não vão se ajuntar simplesmente para falar sobre decoração. They want to eat meat Elas querem comer carne all the time. todo o tempo. And that's what we can serve each other in women's ministry. E é assim que nós preservamos umas às outras no ministério de mulheres, As we feed each other with God's word. alimentando-nos umas às outras com a palavra de Deus. The decorations can be pretty, Mas decoração também é legal, but they're not the focus. mas não é o foco. And a women's ministry focused on the word is totally relevant to the church. E é relevante para a igreja que as mulheres estejam totalmente envolvidas com a palavra. E aí, isso também acontece na sua igreja? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Ouvimos da Norma Braga que o fato de não falarmos em público não nos desobriga a estar preparadas. Nós devemos estar preparadas. E aqui é um ponto muito importante da nossa caminhada cristã. Nós, mulheres, devemos ter em mente que nós não estamos aprendendo sobre Deus, nós não estamos buscando o conhecimento de Deus para mostrar aos outros o que nós temos, o que nós sabemos. Na verdade, nem homens nem mulheres, né? Mas vamos falar das mulheres. Não aprendemos para mostrar para outros, aprendemos para viver aquilo. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós buscamos o conhecimento de Deus, nós devemos viver aquilo que aprendemos. E é para isso que nós devemos buscar mais, conhecer mais e entender mais e estar preparadas. O fato de Deus não ter nos dado um papel de autoridade, ter nos dado um papel diferente do homem, um papel de auxiliadora, não nos desobriga, na verdade nos dá ainda mais responsabilidade. Como seremos auxiliadoras idôneas se não conhecemos a Deus, se não sabemos o que Ele quer para nós e o que Ele quer para a vida do nosso marido, por exemplo? Como sermos boas mães que ensinam nossos filhos no caminho que devem andar se nós não sabemos que caminho é esse? E isso não se aplica apenas na nossa família, marido e filhos. Se aplica também em nossa comunidade, em nossa igreja. Como iremos ajudar outras irmãs que estão passando por momentos difíceis se nós não conhecemos a Deus? Se nós não sabemos o que nós podemos falar para elas. Conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, muda quem nós somos. E nós não precisamos ter uma posição de liderança, não precisamos mostrar para os outros aquilo que sabemos. Precisamos apenas ser mudadas, ser moldadas por Cristo através da sua palavra. Ouvimos também da Gloria Furman que quando as mulheres da igreja têm uma visão total da doutrina, elas não querem se reunir apenas para falar sobre decoração. Elas querem carne, todos os dias, o tempo todo. E a primeira coisa que devemos ter em mente aqui é que doutrina e teologia também é coisa de mulher. Doutrina e teologia é coisa de crente. Teologia nada mais é do que o estudo sobre Deus. Doutrina nada mais é do que o ensinamento que tem ali, no caso a doutrina da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Então, como isso pode não ser coisa de mulher? Como isso pode ser coisa apenas de eruditos, apenas daquele povo que estuda e blá blá blá, pastor? Não, gente, isso é coisa para todo mundo. É para cristão. Todo cristão deve conhecer a Deus, todo cristão deve saber os ensinamentos que tem na palavra de Deus. E isso me leva a pensar, se na sua igreja as mulheres não querem carne,
é porque elas não conhecem a doutrina. Com doutrina, novamente, quero dizer os ensinamentos. Que ensinamentos? Os ensinamentos sobre Deus, quem é Deus, o que Deus fez, quem é Cristo, por que eu preciso de Cristo, por que eu preciso da salvação. Ou seja, o Evangelho. Elas não conhecem a Bíblia. Talvez elas até conheçam, mas elas não entendem a importância disso. Elas não entendem a importância de conhecer mais sobre Deus. Elas não entendem as insondáveis riquezas de Cristo que podemos encontrar na palavra de Deus. Então a primeira coisa que você deve fazer, além de orar pela sua igreja, que é algo que você deve fazer constantemente, é pregar o Evangelho para elas. Mostrar as insondáveis riquezas de Cristo que podemos encontrar em sua palavra. Mostrar que o eterno é muito mais importante do que o passageiro. Os problemas que nós passamos hoje, os problemas com a decoração da festa do filho, os problemas com o filho malcriado, esses problemas são importantes, eles devem ter sua atenção, mas não devem ser o foco. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Qual o foco do Ministério de Mulheres da sua igreja? Onde está o foco da sua reunião? O foco da sua reunião com as mulheres está em resolver os problemas passageiros delas? Ou resolver o principal dos problemas, o problema eterno? Ou então aprender mais sobre Deus, mergulhar na palavra de Deus? É isso que nós mulheres precisamos. Tanto quanto os homens, tanto quanto as crianças, tanto quanto qualquer cristão. Qualquer cristão deve buscar entender cada vez mais a palavra de Deus, se aprofundar na palavra dele, buscando assim auxílio de bons livros, buscando auxílio de pastores, aconselhamentos, tendo como foco, o principal foco, a manifestação da glória de Deus em nossa vida. E é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever aqui no canal da Fiel para ficar por dentro de todos os vídeos. Não deixe também de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, as amigas da sua igreja, para que unidas vocês possam aprender mais sobre Deus, querer cada vez mais carne. Comenta também aqui embaixo o que vocês fazem no Ministério de Mulheres na sua igreja, nas reuniões de mulheres da sua igreja. O que vocês conversam, o livro que vocês estudam. Vai ser bem legal a gente poder compartilhar essas informações. Como eu disse no começo do vídeo, aqui embaixo nós teremos o link para você assistir o bate-papo completo. Teremos também um link para a Conferência Fiel de Mulheres para você participar no ano que vem. E aqui também estará o link do meu canal. Eu sou Raíssa Lucena, do Evangelho em Questão, e será um prazer ter você por lá também para aprendermos juntas sobre o Evangelho. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.